Hoje no nosso grupo a gente vai falar um pouco sobre homoscopia, que é a mesma coisa de osmometria. Eu vou começar explicando um pouco sobre a osmometria, e a osmometria é basicamente um tipo de propriedade coligativa que está relacionada com a pressão osmótica das soluções. Lembre-se que a osmose é um processo físico-químico que envolve a passagem de água por um meio menos concentrado, ou seja, o hipotônico, e o hipotônico para outro mais concentrado, o hipertônico. A palavra osmose vem do grego osmos, que significa impulso. As soluções devem ser do mesmo soluto a fim de igualar a concentração. Também, para impedir que o solvente passe para a solução mais concentrada, é adicionada uma pressão sobre a solução concentrada. E para a realização da osmose, existem três tipos de membrana. As membranas permeáveis, as impermeáveis e as semipermeáveis. Bom, falando um pouquinho sobre as membranas permeáveis, elas deixam passar o solvente e o soluto. E é usado, por exemplo, um pano de algodão fino. As membranas impermeáveis, elas não deixam passar solvente e nem soluto. E já as membranas semipermeáveis, elas têm ação seletiva quanto ao tipo de substância que pode atravessá-la. E alguns tipos de membranas semipermeáveis são: Alguns tipos de membranas permeáveis, como o Japão disse, é o papel vegetal, o papel pergaminho, a tripa de animal, são as que envolvem salsicha e linguiça, a bexiga de animal, a película de acetato de celulose, a membrana celular e a membrana de porcelana, que contém ferrocianeto cúprico. Agora vamos falar um pouco sobre a pressão osmótica. A pressão osmótica nada mais é que a pressão que deve se aplicar à solução para não deixar o solvente atravessar a membrana semipermeável. É a pressão que é preciso para exercer sobre um sistema para impedir que a osmose ocorra naturalmente. Para o cálculo da pressão osmótica, usa-se as seguintes expressões. A pressão osmótica, o cálculo que se usa para a pressão osmótica, ela utiliza o símbolo de π, que normalmente a gente conhece como símbolo de π, mas aqui já ela vai explicar como que a gente representa. Ela é como símbolo de π vezes V igual a N vezes R vezes T. E aqui também podemos ver para as soluções iônicas, que é o símbolo de π, igualmente aqui, só que símbolo de π igual a N vezes R vezes T vezes I. Essa é a expressão usada para soluções iônicas. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre o que significa cada símbolo desse. Aqui nós podemos perceber que o símbolo de π, ele representa a pressão osmótica, o V, ele representa o volume, o N representa o número de mol, o T representa a temperatura, o M, a molaridade, o R, a constante de Clapeyron, e o I representa o fator de correção de Van Hoff. E aqui também nós temos as três classificações, que é a hipertônica, a isotônica e a hipotônica. E aqui nós temos a pressão osmótica em A. Quando a pressão osmótica em A ela for maior do que a pressão osmótica em B, e essa solução ela vai ser uma solução hipertônica. Quando a pressão osmótica em A for igual à pressão osmótica em B, essa vai ser uma solução isotônica. Da mesma forma que quando essa pressão osmótica em A for menor que a pressão osmótica em B, essa solução ela vai ser uma solução hipotônica.
Bom, e a pressão osmótica, como o João já falou, ela é muito importante e explica uma série de fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia e na natureza, como, por exemplo, o fato das verduras murcharem após serem temperadas com sal. Isso acontece porque o sal retira a água das células das verduras. Também a gente tem como exemplo as frutas secas, como a ameixa preta, que elas incham quando elas são colocadas em água. Também vai ajudar na conservação dos alimentos, como por exemplo na carne salgada e frutas cozidas em calda muito doce, impedindo que não se estraguem com muita facilidade. Bom, os peixes têm metabolismo diferente de acordo com o tipo de água que eles vivem. O corpo do peixe é formado por muita água e outras substâncias dissolvidas nela. Como a água salgada possui mais sais do que a água doce, um peixe de água salgada não poderia viver em água doce, e assim vice-versa. Se ocorresse isso, causaria um desequilíbrio entre a pressão osmótica interna no organismo do peixe e a pressão osmótica externa da água. E agora, vamos para o experimento. Para esse experimento, iremos precisar de uma batata, de sal e de uma colher. Para iniciarmos, iremos precisar abrir um pequeno buraco na batata para podermos colocar o sal. Bom, após fazermos o buraco na batata, iremos adicionar o sal. Após adicionar o sal, iremos deixar aqui descansando para que possamos ver a ocorrência da osmose na batata. Bom, com o passar do tempo, podemos observar que o sal ficou umedecido. Sendo assim, o meio hipotônico da batata perdeu para o meio hipertônico do sal. Sendo assim, podemos observar a osmose.